Boa tarde a todos. Começando nesse momento a coletiva com o atacante Thiago Marques. Primeira pergunta do colega Júlio César, da Rádio Pajuçara FM. Thiago, ano passado você fez 18 gols. Esse ano você já tem 12. Vai brigar por uma nova meta? Sempre bom, né? A gente trabalha muito primeiro para o coletivo e depois para o nosso individual, né? E se tudo der certo, eu espero bater essa meta aí do ano passado. Pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Thiago, pelo Brasileirão da Série C, a vitória diante do São Bernardo foi a primeira fora de casa e você foi essencial para que isso acontecesse. Fala um pouco sobre o jogo e como esse resultado pode refletir no duelo contra o América de Natal na Copa do Nordeste. Contra o América a gente vai com bastante confiança, né, por esse resultado positivo fora de casa na Série C. E falando do jogo, foi um jogo que a gente sabia que era, na verdade, um jogo de 6 pontos, né? E sabíamos que o adversário também era um adversário difícil de ser batido diante do domínio da sua casa. Eu acho que tenho certeza, a nossa estratégia, né, a nossa tática, o nosso mental também, foi algo que nos contribuiu muito para que a gente pudesse ganhar esse jogo, até porque a gente sabia que a gente também tinha essa condição de poder ganhar lá, né? Então, graças a Deus, a gente obteve um grande resultado lá contra o São Bernardo. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Thiago, você na cobrança do pênalti contra o São Bernardo passou a bola para o Enzo. Você não está sentindo segurança para cobrar? Foi um pedido do técnico ou decisão sua? Não, foi do Igor, que a gente já tem, né, como princípio ali, todas as vezes antes dos jogos, a gente já tem quem vai bater os pênaltis, né? E o Enzo ali era o primeiro e eu não vejo problema algum em ter deixado ele bater também, até para dar confiança mais para ele também, né? Porque ele estava fazendo também uma grande partida e vem fazendo um grande campeonato. Então isso aí já é algo que a gente já deixa como meta antes dos jogos. Pergunta do repórter Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Thiago, essa semana tivemos a confirmação do Vasco como o próximo adversário do CSA na Copa do Brasil. Como o grupo recebeu essa escolha e quais são as suas expectativas para esse duelo de artilheiros envolvendo você e o Verrete? A gente sabe que é um jogo onde se cria muita expectativa, tanto no clube quanto do torcedor também. A gente entende que também é um clube muito grande, que é o Vasco, né? Mas a gente já conseguimos eliminar um clube grande, que é o Grêmio, né? E a gente tem totais possibilidades de fazer grande dois jogos, né, contra eles, né? A gente espera. Primeiro, a gente sempre pensa jogo a jogo. Temos a Série C, temos a Copa do Nordeste. E quando chegar na Copa do Brasil, a gente espera fazer 2 grandes duelos contra eles. E falando do Verrete ali, né, um goleador nato, né, a gente sabe como que ele joga, a gente sabe como que ele é. Mas eu acho que vai ser um duelo muito bom, tanto quanto eu, quanto ele também. E a gente, como está no CSA, a gente espera sair com resultado positivo. Pergunta do colega Guilherme Nobre, do GE. Boa tarde, Thiago. Parabéns pelo momento. Você é um cara que precisa de pouquíssimos toques para fazer o gol. Como é para manter essa efetividade? Qual sua análise sobre esse momento ofensivo da equipe? É um momento ofensivo nosso muito bom, né? A gente sempre cria, eu acho que todos os jogos a gente sempre cria grandes oportunidades. É raro os jogos que a gente não cria tantas oportunidades, né? E eu sempre, quando eu treino, eu procuro sempre treinar exatamente isso aí, as minhas finalizações sendo no máximo 2 toques. Por quê? Porque na Série C não dá muito tempo de você pensar, né, de você analisar a situação no jogo, né? A Série C são lances muito rápidos, até porque se você demorar muito, a marcação vem, encaixa e aí você perde a oportunidade. Então, nos treinamentos, eu sempre procuro finalizar no máximo em 2 toques, para poder, quando chegar no jogo, assim, as coisas se tornar mais fáceis. Pergunta do colega Severo Oliveira, da CBN. Thiago, a gente sabe da importância esportiva, mas também financeira da Copa do Brasil. Existe a possibilidade do CSA negociar o mando de campo e não jogar a primeira partida em Maceió. Como é que você vê essa possibilidade, Thiago? Eu sempre falo, esse tipo de pergunta eu sempre jogo para a diretoria, já não é comigo, né? A gente, lógico, como atleta, a gente sempre quer jogar em casa, o torcedor também quer o jogo em casa, mas essa questão aí eu deixo para a diretoria poder responder ele melhor. Mais uma pergunta do colega Júlio César, da Pajuçara FM. Um detalhe interessante observado pela nossa equipe do PFC é que todas as vezes que você marcou gols, o CSA conseguiu vencer os jogos. Como explicar esse bom momento, Thiago? São coisas que eu acho que é meio que inexplicável, né?
E eu nem tinha parado para pensar e nem analisar do jeito que ele falou, e agora eu fico feliz, né? Sempre que marca o CSA ganha. Isso é algo positivo nosso, né? E é sempre bom, né? E eu espero poder sempre, nos próximos jogos, marcar e o CSA sempre sair vitorioso. Mais 3 perguntas dos colegas, mais uma do colega Maurício Barbosa. A Série C está muito equilibrada. A prova disso é a diferença do CSA, sexto colocado, para a Ponte Preta, líder da competição. 3 pontos apenas os separam. Da mesma forma, entre a equipe azulina e a Tombense, que é a 11ª colocada, existe uma diferença de 3 pontos. O que fazer para manter o foco e não sair mais do G8? É uma meta que a gente tem, é não sair do G8, né? Eu acho que os jogos em casa são jogos muito importantes nessa competição, né? Eu tenho certeza que todas as vezes que você pontua em casa e fora, se você não consegue ganhar, pelo menos somar um ponto é de muita importância. Porque essa é uma Série C muito equilibrada, né? E muito difícil porque tem times muito bons, times muito competitivos. E times que poderiam também estar na Série B, né? Então, quanto mais perto, né? Quanto mais a gente ficar no G8, para nós é melhor. E eu acredito para todas as equipes também, que o importante é classificar. Depois que classifica, é outro campeonato. Então, a gente sabe que é muito difícil, é disputado. E a gente espera e a gente vai trabalhar muito para que a gente possa manter sempre no G8. 2 perguntas ainda do colega Warner Oliveira. Tiago, esse jogo vale a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas para não depender de outro resultado, basta vencer e o CSA terá sua classificação garantida. Como é que você observa esse momento e esse desafio? Primeiro que vai ser um desafio muito difícil eu lá jogar contra o América. A gente sabe das dificuldades que é. Mas a gente vai trabalhar esses dias que a gente tem para trabalhar com o professor Igor, até porque eu tenho certeza que ele sabe uma estratégia boa para a gente usar lá. E a gente espera sair de lá com resultado positivo. Se a gente não conseguir também, um empate nos ajuda muito, mas a gente vai lá com toda certeza para tentar sair com a vitória. E a última pergunta do colega Warner. No segundo gol contra o São Bernardo, você iniciou a jogada que terminou com um gol seu. Foi tudo muito rápido. Vocês treinaram essa jogada, Tiago? A gente tem que, não que seja treinada, mas a gente tem que entender a característica dos jogadores que a gente tem ao nosso lado, né? E o Baianinho, tanto o Cachoeira, são jogadores velozes, né? E a gente sabia que se a gente puxasse um contra-ataque ali, né, tanto eu quanto eles, a gente sabia que a gente poderia ser efetivo, até pela velocidade deles. Acho que graças a Deus a gente foi efetivo. A gente treina também, né, para que isso aconteça no jogo. Foi um lance muito rápido, com uma efetividade muito boa e a gente conseguiu fazer esse gol e sair com a vitória de lá.